aqui passar a palavra para a nossa presidente de mesa, moderadora, coordenadora, a professora Andréa Feitosa, aqui do Recife. Ela vai organizar os debates. Tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. É uma honra grande estar aqui na presença de vocês e com o professor Chueire, que é uma referência para todos nós. Eu digo, professor, que quando eu escuto o senhor, os meus neurônios, eles recebem uma dose extra de combustível. E é muito gratificante poder ouvir presencialmente. A gente vai começar aqui os nossos debates. O tema não poderia ser mais atual, inclusive aí observando a palestra do professor Chueire, que foi toda centrada aí no nosso contencioso administrativo, né, tributário, diante desse momento aí de profundas modificações no sistema tributário, e também com a nossa inteligência artificial, que agora está de vento em popa aí sendo utilizada pela administração pública, e não seria diferente no CARF, né, que tem agora uma inteligência chamada IARA, desenvolvida pelo SERPRO. E nós vamos aqui abordar diversos temas relacionados ao contencioso administrativo federal. Essa mesa aqui reúne profissionais e estudiosos que conhecem profundamente a prática e os fundamentos do processo tributário e que trarão contribuições valiosas para a compreensão crítica dos rumos e desafios do contencioso administrativo. Eu agradeço muito à APET, à Sinapret e à OAB, PE, da qual faço parte com muito orgulho, pela organização desse evento, né, trazendo para a nossa cidade a oportunidade de escutar esses grandes nomes, né, sobre esse tema importante. E peço a vocês que aproveitem o debate, se pudermos, ao final, fazer perguntas, né, eu acho que seria interessante, e a gente coordena aí as perguntas que vierem de vocês. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Ivan Alegretti. Deixa eu fazer aqui a pequena apresentação dele, do currículo dele. Para não faltar aqui com nenhuma das informações. Dr. Ivan Alegretti é doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, professor do IDP, ex-conselheiro do CARF e advogado em Brasília. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui ao lado de colegas tão qualificados, né? Conselheiros, ex-conselheiros, professores. Eu agradeço ao Marcelo. O Marcelo é contemporâneo do Conselho de Contribuintes, né? Não faz tanto tempo assim, né, que o Conselho de Contribuintes virou CARF, mas desde a época do Conselho de Contribuintes. E o processo administrativo fiscal marca não só uma presença muito grande na vida de todos nós, né, que trabalhamos com direito tributário, como uma paixão, né? Consigo ver aqui da mesa vários conselheiros e ex-conselheiros, né, que também foram picados, né, pelo mesmo encanto, né, do que o processo administrativo pode fazer pela sociedade. A gente percebe muito claramente que existe uma sede crescente, né, de eficiência, de eficácia, e que, se ela for bem dosada, né, ela é saudável, ela é até mesmo necessária. Mas que ela não pode ser buscada de uma maneira cega, né, porque o burocrata, ele é bem intencionado, mas ele é uma pessoa perigosa, né? Eu lembro de um presidente do CARF, que eu não vou declinar o nome, colocar palavras na boca de um ministro, dizendo que esse ministro teria dito que é melhor um final horrendo do que um horror sem fim. Eu não acredito que o ministro tenha dito isso. Mas, sinceramente, nenhum de nós quer uma coisa nem outra, né? O que a gente quer é que o sistema funcione, e funcione de uma maneira cada vez melhor, né? Ajustando no que ele for preciso, né? No que for preciso. Dentro desse contexto, quando me propuseram os temas, eu resolvi tratar, de alguma forma, de todos eles, mas falando também num contraste de realidades novas e realidades velhas. Então, primeiro eu vou tratar das realidades velhas. E que fique claro, né, não são exatamente coisas velhas, né? Eu acho que a gente tem que distinguir também do que são institutos permanentes, né, e o que é uma visão estrutural do processo administrativo fiscal. Eu gosto de usar a perspectiva de uma plasticidade. O processo administrativo fiscal, diferente do processo judicial, ele é mais plástico, né? Basta pensar no que é a estrutura
do sistema judiciário, né? Tem bases sólidas na própria Constituição, né? Existe a lei da magistratura, né? As prerrogativas dos juízes, o sistema processual, né? A gente tem um Código de Processo Civil muito bem estruturado, e se a gente faz esse contraste com o processo administrativo fiscal, a gente vai perceber que muitos dos institutos estão previstos, no máximo, né, na lei, quando não em decreto, quando não apenas no regulamento. Essa plasticidade, ela não é em si mesmo ruim, ela nos permite muitas margens para experimentar institutos novos, e isso deve ser bem explorado. O que faz o sistema funcionar em qualquer um dos casos? Um mínimo, né, para que haja uma evolução real, um mínimo de alteridade, né, de vivenciar a experiência alheia, né. Então, o advogado, ele não deve, ele precisa ser ouvido, né, as partes também precisam ser ouvidas, porque o julgamento não acontece sem ouvir e sem ser ouvido. Tá? A mesma coisa a questão da integração com a academia, né. Eu fui alçado a líder, né, do grupo de pesquisa Observatório da Macrolitigância Fiscal, que há 5 anos em Brasília, né, busca contribuir com esse questionamento, né, com essa troca de experiência. A gente tem outras experiências muito interessantes, como do GTEX, da PUC, do Rio Grande do Sul, que faz todos os anos o TexMult, né, justamente promovendo um conhecimento maior, uma maior integração da academia com o sistema de tribunais administrativos. Mas, voltando à nossa perspectiva, a paridade, por exemplo, agora há pouco o professor Chueire comentava, a paridade é um pilar do funcionamento do sistema de processo administrativo fiscal, né? É um instituto que gera problemas, gera muitas perplexidades, especialmente na problemática da solução do empate, mas é o que faz do conselho o conselho, né? É o que força essa interação. Eu arrisco dizer com alguma segurança que ninguém sai igual do conselho, nem um representante do contribuinte, nem um representante da fazenda, né? Ele é uma troca necessária, que oxigena o sistema, né? Então, é preciso refletir melhor sobre essas realidades antigas e básicas, né? É preciso refletir melhor, por exemplo, sobre a figura do conselheiro, sobre a figura do presidente, né? Sobre a função que exerce, sobre essa perspectiva estrutural. Não é um consenso que todo presidente deveria ter um período mínimo como conselheiro, antes de ser alçado à presidência? Um fiscal pode ser alçado diretamente da fiscalização por um cargo de presidente? Não parece apropriado. Todo conselheiro do contribuinte todo conselheiro do fisco deveria ter passado pela DRJ? Será que é saudável ou não? Todo presidente de uma DRJ, será que não seria bom que ele tivesse passado pelo CARF? Para que serve um vice-presidente do contribuinte? Para que servem essas audiências que se criaram agora? Será que não é preciso refletir melhor sobre os institutos que a gente já tem? Né? Vejam, existe uma medida de interação orgânica que ela é muito poderosa, né? A criação do CARF quebrou com muitos desses relacionamentos orgânicos, né? Já quando saiu o primeiro regimento do CARF, pós-Zelotes, eu lembro de ter feito um artigo, foi na última edição do Grandes Questões do professor Valdir, né? Que o que acontecia? Se a gente pensar como funcionava o Conselho de Contribuintes naquela época, todos os presidentes das turmas baixas compunham a Câmara Superior de Recursos Fiscais. É um colegiado. Olha que sistema simples. Quando a gente ia para um julgamento de Câmara Baixa, o nosso presidente já avisava e dizia, olha, esse tema está sendo julgado lá na Câmara Superior, vamos esperar, né? Ou então dizia, olha, esse tema já foi julgado, a gente precisa respeitar o que já foi decidido, né? E quando o próprio presidente ia julgar um tema na Câmara Superior, já era um tema conhecido. Inclusive, ele era capaz de dizer como cada um da turma dele votava. Então, isso daí gerava um processo orgânico, né, de densificação ali da jurisprudência. Isso foi solenemente perdido, né? Nesse artigo até eu mostrava de forma gráfica como foi criado de uma forma artificial uma figura de um presidente que não tinha Câmara. O presidente que ia para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele não julgava em Câmara Baixa. Então, você tem uma cisão, você tem um tribunal de alçada.
Você tem gente que julga alguma coisa de maneira inédita, mas ela já vinha sendo julgada há muito tempo. Então, é preciso refletir nessa dinâmica, né? Não sei, né? Por que não uma progressão, né? Por que não um tempo de mandato mais prolongado, para fazer a jurisprudência ficar mais estável e alçar os conselheiros mais antigos para a Câmara Superior? Não parece alguma coisa muito, talvez até óbvia, né? Talvez, né? Será que é muito arrojado falar em votação? Por que os pares não votam em quem vai para a Câmara Superior? Eu não sei, será que a gente não pode pensar em medidas assim? Nesse contexto, a gente poderia tratar de um monte de outros temas, tá? Que seriam pequenos, mas revolucionários. A autonomia cartorária do CARF, né? Evoluiu muito, mas veja, a gente ainda tem o ranço do recurso hierárquico, né? Quando os processos eram físicos, né, basta lembrar, o CARF devolvia o processo físico para a DRJ, que devolvia o processo físico para a DRF, que às vezes devolvia para a agência, para fazer a intimação do contribuinte. De maneira prática, é isso que ainda acontece até hoje, só que em meio digital, né? Tudo isso não deixa muito lento o processo, né? Será que a intimação não poderia ser direta? Por que a gente ainda resiste tanto à figura do advogado? Será que o advogado não poderia ser intimado diretamente e pronto? O recurso não poderia ser protocolado diretamente no conselho e pronto? Será que é tão difícil assim? Será que é tão caro assim? Enfim, são todos elementos muito pequenos, mas que poderiam fazer tudo funcionar muito melhor. E todos eles estão mais interligados do que parece. Mas eu já gastei muito tempo, vamos tratar das realidades novas, né? A inteligência artificial, vou passar por ela, né? Quem convive com o judiciário, e aí abre e fecha o parênteses muito rápido, é muito bom que o administrativo beba da fonte do judiciário, né? De certa forma, o sistema administrativo ele espelha o judiciário. Outras coisas são altamente nocivas. Eu também tenho um artigo sobre o tema, mas eu não vou entrar no detalhe. Mas é um paradoxo muito interessante, né? A inteligência artificial também está sendo experimentada de uma forma assim, progressiva no judiciário. Como é que ela vai ser assimilada no CARF? Acho que uma coisa que a gente pode dizer é que o sucesso dessa inteligência artificial ela depende justamente da formação do homem, né, para lidar com a máquina, né? Ela tem que ficar a serviço do homem, né? É preciso uma supervisão humana e, basicamente, uma coisa que não pode ser esquecida, que também me parece muito elementar, né? Alguém tem que ser o culpado, né? Basta lembrar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi revolucionária em um monte de aspectos, mas principalmente nos aspectos pequenos. Ela criou o gestor, né? Criou o ordenador de despesa. Outra coisa que parece óbvia, né? Mas agora a gente sabe quem é que mandou, quem é que assinou, quem é o responsável. Então, por trás da inteligência artificial, eu acho que a gente nunca vai poder perder de vista isso. Quem é que assina? Quem é o responsável pelo funcionamento da inteligência artificial? Quem é que supervisiona, né? Porque o foco não é no processo, é no resultado, né? E aí a gente pode misturar com algumas coisas velhas também, né? Até hoje o CARF não tem um tratamento humano, né, da jurisprudência. Você faz uma pesquisa de jurisprudência e saem 60 processos iguais. Até os processos que são julgados no sistema repetitivo, também não existe um filtro, né? Aparecem todos, né? Aí você tem que ser bastante engenhoso para conseguir ir filtrando os precedentes que interessam. Ora, faz a vida inteira, eu era estagiário, em 1998, o STJ já tinha um sistema de jurisprudência que ele mostrava quais eram os repetidos e deixava no banco de dados só o processo que é o emblemático, né? Você tem acesso ao inteiro teor lá no final, né? Você tem uma sistematização da ementa, das palavras-chave. Até hoje a gente não tem isso no Conselho, né? Voltando para as coisas novas, né? Para que a gente vai usar a inteligência artificial se a gente ainda não usa muito bem a inteligência humana que a gente tem, né? Vou para o centro aqui do que eu me propus falar. As modalidades de julgamento, né? A gente assistiu nessa última temporada a criação das sessões assíncronas e síncronas. Não é nenhum luxo para o processo administrativo ficar inventando termos novos.
né? Quem advoga nos tribunais de justiça sabe que cada tribunal de justiça inventa a sua loucura, os seus termos, né? Você sabe que o julgamento é virtual, mas você não sabe nada, porque é virtual como? Vai demorar uma sessão inteira, sim. Então, até que foi feliz, quando a gente se concentra nos termos que o CARF escolheu, eles não são tão ruins, né? Então, a gente tem uma modalidade assíncrona, que é basicamente um depósito de atos, né, que são praticados em momentos diferentes. O advogado deposita uma sustentação em vídeo, os julgadores depositam seus votos ao longo de um período, tudo somato, se tem o resultado do julgamento. E tem a sessão síncrona, que são todos presentes, deliberando conjuntamente, ou de forma presencial, ou por meio de videoconferência, ou numa mistura híbrida. Qual é a parte-chave dessa questão? Qual é o critério? Qual é o critério para diferenciar a utilização de uma modalidade ou outra? A gente sabe que o regimento interno utilizou 2 critérios, né? É o artigo 104 do regimento interno. Controvérsia jurídica relevante e disseminada ou elevada complexidade de análise de provas. Fazendo parêntese também, né? Eu lembro de como os alunos na graduação ficavam revoltados com algumas instruções normativas da Receita, que eram flagrantemente inconstitucionais. Eu prefiro gostar, né? É melhor quando se posiciona, porque pelo menos a gente tem um critério para se apoiar, né, do que ficar na escuridão. Aqui também o regimento interno, pelo menos, ele escolheu alguns termos para a gente começar a trabalhar, né? E até por causa daquela perspectiva de plasticidade, eu acho que é para a gente trabalhar a partir desses elementos e construir elementos melhores, né? Mas esses elementos não são bons, porque o que se quer buscar, né, mais do que significa, qual é a finalidade de uma controvérsia jurídica relevante e disseminada, né? Não deveria ser justamente o contrário? Se já foi decidida uma controvérsia jurídica relevante e disseminada, se ela já está definida, não é aí que se deveria usar a assíncrona? Ou a ideia é destacar, sacar um processo para que ele sirva, né, como paradigma para a aplicação posterior do julgamento assíncrono? É para fazer o precedente? A ideia é construir o precedente qualificado, né? É uma perspectiva de construção de um sistema de precedentes no âmbito administrativo? Parece legítimo. Mas se a gente lembrar que o contencioso administrativo ele julga especialmente fatos, né, não é isso, né? Aliás, não é esse o problema até hoje do nosso curso de Direito. Nosso curso de Direito interpreta legislação, legislação, legislação. Quando o aluno sai para o mundo, ele tem que interpretar os fatos e ele cai no desconcerto, né? Porque como você interpreta os fatos, né? Eu passei praticamente 10 anos no CARF, pude participar de vários colegiados muito bacanas, e eu lembro especialmente de um período em que um dos colegas passava por um momento muito ruim, e ele basicamente fazia os votos durante o voo, né? Então, normalmente os processos ficavam um pouco incompletos e a gente se revezava para pedir vista. Mas, no meio de um julgamento de um desses casos, em que a gente via que o relatório estava um pouco insuficiente, né, a gente começou a brincar que os fatos estavam atrapalhando o julgamento, né? Porque você começava a descobrir um fato novo, né? Tinha que declarar no DCTF ou não, e tinha que parar o julgamento para refazer tudo, né? Não é que os fatos atrapalham os julgamentos, os fatos são objeto do julgamento, né? E o que se espera do CARF é justamente isso, né? É a interpretação dos fatos. Então, seja a tese repetitiva ou não, se há uma dúvida relevante em relação aos fatos, será que não merece uma discussão presencial? Enfim, pensando numa ampla defesa substancial, né, qual é que é o fundamento que deve ser apresentado pelo contribuinte para reclamar o julgamento síncrono, né? Acho que basicamente isso, né? Necessidade de um debate sobre a interpretação dos fatos, até mesmo para aplicar os precedentes, né, em prestígio ao sistema, né, aplicar um tema repetitivo, um tema de repercussão geral, né? Se existe uma discussão sobre a interpretação, se é cabível ou não, será que não deve ser feito de maneira presencial? Uma coisa é certa, né, é preciso permitir com mais naturalidade o deslocamento da sessão assíncrona para a sessão síncrona, né? E mais, né,
É preciso que haja um diálogo muito natural também entre os presidentes, né? Precisa existir um fórum permanente, né, de diálogo entre os presidentes, como existia na época, né, de uma forma muito simples, muito orgânica, né, e também entre os conselheiros, para que dessa convivência, né, se aperfeiçoe o sistema, se busquem os critérios que sejam critérios ideais, né. Eu não sei qual é o outro possível critério para a sessão assíncrona, né? Não sei, intempestividade, discute na assíncrona, né? Ou será que a gente tem que fazer uma revolução total e fazer uma assíncrona de verdade? Olha, até hoje o Supremo Tribunal Federal, eu acho que é um exemplo de sessão assíncrona, né? É selvagem, deposita o voto, e aí que começa o julgamento. E aí os assessores têm que se virar para receber os advogados quantas vezes forem preciso. Porque vem um voto divergente e vai vir um novo memorial, né? E, às vezes, a gente fala 1, 2, 3, 4 vezes com o mesmo gabinete na mesma semana. Hoje em dia, a gente sabe, quando vai apresentar um memorial no Supremo, eles dizem, puxa, mas essa sessão é só na semana que vem. Volta aqui na semana que vem, porque a gente ainda está sobrevivendo à sessão que está em andamento nessa, né? Então, assim, vamos fazer uma sessão assíncrona de verdade? Então, a gente tem que mudar o formato, e talvez faça sentido aqui ter audiência, né? Enfim, o que parece muito claro é que é preciso olhar para a finalidade, né? Qual é a finalidade que se quer com cada um desses institutos, né? Eu recebi um olhar muito feio de um presidente, de um ex-presidente do CARF, porque fui fazer uma piada com ele de que era muito sintomático na época que o conselho, que era dos contribuintes, tivesse virado o dos recursos fiscais, né? É sintomático do objeto, né? Isso não se pode permitir, né? Porque a finalidade do sistema, né, é fazer justiça, né? São as pessoas, né? E não é diminuir o acervo, né? Não é tirar o acervo da administrativa para remeter ele para o judiciário. Por fim, já tendo estourado meu tempo, né, o tema da consensualidade, né? Como encaixar a consensualidade com o CARF, né? Essa novidade aí que está movendo, né, um objeto aí de tantas revoluções, né? Procuradores muito corajosos, outra legislação também infralegal que está tateando, né? Transação por capacidade de pagamento, transação integral, né, em que o próprio fisco faz a proposta do... Né? Olha, eu já tenho assistido algumas atitudes pragmáticas dos presidentes, justamente suspendendo os julgamentos, né? Se tem uma negociação em andamento, suspende o julgamento. Não tem previsão regimental por isso, transação não suspende a exigibilidade, mas é muito racional, né? Afinal de contas, né, qualquer sistema litigioso, como é o sistema do CARF, né, ele tem que estar inclinado a abrir espaço para a consensualidade, né? Se existe uma margem para obter uma solução, né? Mas será que dá para a gente pensar também em mudanças muito mais profundas, muito mais revolucionárias? Acho que a gente tem margem para isso, né? Afinal de contas, o CARF, com todo o seu potencial, o Conselho, com todo o seu poder, né, crítico, né, ele até hoje está realmente circunscrito a um desempenho binário, né? Julgar o auto de infração, julgar a restituição, né? Será que não dá para pedir mais do CARF? Será que ele não tem muito mais a oferecer? Que tal recursos de consultas fiscais, né? Estabelecendo critérios diferenciados, pensando em outras situações, né? Que tal um embrião de outras funções, assim, com mais discricionariedade, com mais capacidade regulatória, né? Que tal envolver ele também na CAPAG, né? Capacidade de pagamento? Que tal ele ajudar a determinar, né, custo de oportunidade e chance de êxito para efeito de transação, né? Enfim, eu acho que a gente está no momento, a gente vive um momento que é um momento de desafio de inteligência, né, de inteligência humana, em que o nosso país ele precisa muito da experiência de todo mundo que vive na área, né, e a gente tem que aproveitar esse momento que a gente pode se expressar, que a gente pode, né, propor,
né, antes que as reformas, né, acabem, né, que a gente intervenha nas reformas, que a gente proponha alterações, e eu espero, com esse pupurri, né, ter contribuído, né, para a gente se ajudar a pensar como aperfeiçoar o sistema administrativo. Muito obrigada, doutor Ivan. Eu vou logo fazer uma provocação e uma indagação, e se alguém quiser também contribuir com o debate, eu agradeço, né, fazendo perguntas. A gente tem tempo para fazer perguntas, não é isso? Cadê? Está atrasado? Então não dá para fazer muita pergunta. Então tá bom. Acha melhor? Então tá. Então a gente vai fazer com que os palestrantes falem logo e depois a gente faz pergunta, tá bom? Então, agora a gente vai ter aqui a participação do doutor Efigênio. Doutor Efigênio é conselheiro da primeira sessão do CARF, presidente da turma 1101, professor de Direito Tributário PUC Minas e professor licenciado do Centro Universitário Unifem. Auditor fiscal da Receita Federal, mestre em Direito Público pela PUC Minas e LLM em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou ficar em pé, acho que fica melhor para eu poder visualizar meus slides. Deixa eu ver aqui. Não, vai ter que ser aqui mesmo. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, estar fazendo parte desse primeiro simpósio. Agradeço à CONCARF, à PET. E depois da palestra do professor Chueire, que muitos dos temas que eu vou falar aqui, meus slides, passador de slides, já foram abordados. Então, uma parcela do que eu vou dizer, a gente vai apenas reprisar, né? Então, está aqui. Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou abordar os tópicos. Um item que já foi abordado pelo professor, não participação dos representantes dos contribuintes, e aqui eu estou usando o termo dos representantes dos contribuintes, porque é o termo que está na lei, porque eu também não gosto muito dessa expressão. Eu prefiro indicado pelos contribuintes, pelas confederações, assim como os da Fazenda são indicados pelo fisco, porque quando a gente chega no CARF, o que a gente vê é conselheiros representantes dos contribuintes votando com a Fazenda e vice-versa, é um ambiente muito saudável. Vinculação da autoridade julgadora do IBS à legislação tributária, sessão virtual com única hipótese de julgamento no contencioso e alteração do lançamento após a impugnação. Vou fazer uma breve exposição sobre esses tópicos e, em seguida, algumas provocações. E aí, esse é o ponto principal, trazer algumas provocações sobre o tema. Bom, então, esse aqui é a base constitucional que já foi falada, não é? Está lá no artigo 156b, que trouxe IBS e CBS, né, criou o comitê gestor com as competências administrativas, e aí decidir o contencioso. Né, e desde a Constituição nós já temos o comitê gestor, a procuradoria, a questão de harmonização da interpretação, e o legislador, né, constituinte, a Constituição previu, né, ela trouxe a hipótese, né, a possibilidade de uma integração do contencioso administrativo. Só que a opção, né, foi não utilizar essa opção. A opção foi seguir no modelo dual. Né? E aqui, o ponto principal dessa primeira parte, o comitê de harmonização. Como é que nós temos três responsáveis, né, desse comitê, que é o comitê gestor, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E temos as instâncias específicas, que é o comitê de harmonização e o fórum, com todos os representantes somente do fisco, né, seja a Procuradoria, fisco estadual, fisco municipal. E aqui, pontos que já não cabe mais discussão, porque está na Lei Complementar 214. Nós estamos discutindo o PLP 108, a questão do Comitê de Harmonização, mas a Lei Complementar 214 já trouxe isso. Né? Lei Complementar 214 de 2024. Né? Um pequeno erro. Né? Então, a harmonização das instâncias, Comitê de Harmonização, ela já trouxe essa matéria, já está regulamentada e não cabe mais discussão. Se a gente for discutir e discordar, ainda dá tempo no PLP 108.
E aí ela vai trazer resolução, a questão da vinculação, o fórum de harmonização como órgão consultivo. E aí nós temos o PLP, que é a versão aprovada pela Câmara, que está seguindo mais ou menos a mesma linha da Lei Complementar 214, que é o que o professor Chueire já trouxe. Quem são as pessoas habilitadas a requerer a uniformização de jurisprudência? Um ponto, e aqui eu começo o início das provocações. É interessante a gente ter o contribuinte participando, os representantes, os indicados dos contribuintes, na decisão final, julgando essas matérias. Por quê? Nós sabemos que nós teremos várias interpretações. Quando já está no mesmo colegiado, tem interpretação diferente. Agora, imagina o IBS julgando o mesmo fato, os julgadores do IBS e os julgadores da CBS. Uma matéria vai ser julgada no CARF, a outra matéria vai ser julgada pelo comitê gestor. É claro que teremos diferença de interpretação, o que é salutar. O que é salutar. E aí, o que a Câmara fez? A Câmara ela incluiu os representantes dos contribuintes. E, no projeto original, não constava a participação do contribuinte na Câmara Superior de Julgamento, que é que vai julgar o incidente, vai julgar a uniformização, como se fosse a Câmara Superior do CARF, vai organizar a jurisprudência. No primeiro momento, a gente é levado a pensar que é interessante a participação do contribuinte. Eu concordo com que o contribuinte venha participar desse julgamento. Ok. E aí, o que nós temos? Primeira instância, essa legislação ela está semelhante ao regimento interno do CARF. Primeira instância, fisco. Primeira instância, no julgamento do IBS, fisco, CBS. Segunda instância, paritária. Terceira instância, Câmara Superior, paritário. Ok. Só que, na verdade, o que nós temos? A interpretação vinculante do Comitê de Harmonização, o órgão não paritário, ele vincula todas as administrações tributárias. E aí nós temos as súmulas, vou trabalhar só com uma hipótese, só a súmula vinculante do CARF. Como que essa súmula vinculante ela é julgada? Um órgão paritário. Todo ano, o pleno se resume, concordemos ou não, tem matéria que vai para a súmula, vai para julgamento e não passa. Por quê? Porque não há um consenso. E essa súmula vincula toda a administração tributária. Aí vem o questionamento. Esse modelo agrada? É salutar ou não? Eu quero o contribuinte participando dessas decisões importantes ou não? Conversava com o professor Chueire. É verdade, quando a gente chega ao CARF, que é oriundo da Fazenda, com a visão do fisco, que é oriundo dos contribuintes, com a visão dos contribuintes. O que acontece com o passar do tempo? A tendência é as coisas irem se ajustando. É um aprendizado mútuo. E isso se reflete na súmula. Tem matéria que não está pacífica e não é julgada. Agora, quem que está participando dessa discussão? Quem são os atores? E aí, o que nós temos? Qual que é as provocações? Essa falta de uniformidade no processo administrativo, decisões divergentes, resultará em maior contencioso judicial? Imaginemos um auto de infração. O mesmo fato gerador foi julgado, foi feita uma autuação no IBS, Comitê Gestor. Teve um auto de infração PIS e RPJ com CBS reflexo. Então, vai ser julgado no CARF. Todas as súmulas vão ser aplicadas ao imposto de renda e contribuição social. Quando chegar no IBS, na CBS, essa matéria aqui não pode, porque ela está vinculada a uma súmula ou um posicionamento lá do comitê gestor. E quem que deu a última palavra naquele comitê gestor? Foi a Câmara Superior de Uniformização do IBS, onde o contribuinte pode participar? Não. Quem deu a última palavra foi exatamente o Comitê de Harmonização, que é formado somente pelo fisco. E tem alguma coisa de errado com esse modelo? Essa é a pergunta. Eu quero a participação do contribuinte nesse modelo ou não? O desenho é o que é a maior provocação. A forma, o desenho que foi feito, que está posto, ele nos permite chegar a tirar algumas conclusões. Parece-me que não.
é essa pergunta. Se a participação dos representantes dos contribuintes é importante na instância de uniformização da jurisprudência, que foi incluído na Câmara, né, não deveriam participar também do Comitê de Harmonização? É essa a pergunta. Né? E aí, a pergunta mais abrangente ainda. Fiscos e Poder Legislativo concordam com o Tribunal Administrativo Paritário? O professor Chueiro falou que é salutar, que nem precisaria de constar em norma. Mas o desenho que a gente está vendo, concordam ou não? Porque vai ser o maior tribunal. Estão falando que o presidente do comitê gestor dos bastidores é o ministro das Fazendas, né? Vai ser uma discussão enorme para quem vai ser o presidente do comitê gestor. Porque, imagina, o maior conglomerado de processo administrativo, abarcar todos os fiscos estaduais, municipais. Né? Então, o desenho que, talvez, exatamente por isso, não haja interesse na decisão final que houvesse uma participação do contribuinte. Então, e aqui, alguma crítica nesse sentido? Não. Se o modelo é esse, ok. Não é? Se o modelo é esse, bola que segue o jogo. Né? Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto também, o professor ele já abordou também no PLP 108, que é a questão da legislação tributária. Eu faço um paralelo com o regimento interno do CARF. O que nós temos no PLP 108? Lá no julgamento, a autoridade julgadora ela não pode afastar legislação tributária. No CARF, a mesma redação, porém, somente lei e decreto. E quando a gente fala em legislação tributária, nós estamos falando de normas complementares. Né? Normas complementares. O que isso significa? Atos expedidos pela autoridade administrativa, as normas complementares. A legislação tributária, então, o Comitê de Harmonização do IBS, aliás, a Câmara Superior, ela está julgando de uma determinada forma. Nós não estamos no âmbito do Comitê de Harmonização, só da Câmara Superior do IBS, que tem a participação do contribuinte ainda. Então, ok. Basta, por essa redação, basta a administração tributária expedir uma instrução normativa, um ato administrativo, uma norma complementar, que aquilo vincula a administração tributária, que vincula o julgador, a Câmara Superior do IBS. Não precisa nem do Comitê de Harmonização. No CARF, essa situação ela acaba sendo diferente, por quê? O CARF não está vinculado ele está vinculado somente à lei, né? Ele não pode afastar a lei ou o decreto. Mas a legislação tributária ele não está vinculada à instrução normativa, solução de consulta. Então, essa legislação ela trouxe pontos muito bacanas, muito positivos, a questão do voto de qualidade, quando há empate, afasta multa, juros. E esse item foi literalmente copiado, e, porém, com muita atenção, inseriram a legislação. Com essa legislação, não precisaria nem da questão do comitê gestor. Essa legislação permanecendo, esse dispositivo não precisa nem do comitê gestor, a meu ver, porque é muito mais simples, basta uma instrução normativa, foi julgada uma determinada matéria. Fisco discorda dessa matéria, altera uma instrução normativa e aquilo vincula, que é o que acontece na Receita Federal hoje. A provocação é a vinculação às decisões do Comitê de Harmonização e à legislação tributária limita a liberdade de interpretação da autoridade julgadora contra o fisco? Poderá resultar em maior contencioso judicial? O STJ ele já está reclamando, né? Teve um estudo que foi feito, ele já está falando que vai praticamente triplicar. Caminhando mais para o final, tem mais 2 pontos. Esse é um item que o professor não abordou, é a questão da sessão virtual. Questão virtual. Nada contra a sessão virtual, apesar de não gostar, prefiro a sessão presencial, a 5 nem se fala. Mas, enfim, no CARF existe a sessão virtual também, só que nós temos filtros.
esse material está todo disponível, depois você, quem quiser, dar uma olhada. Mas nós temos valores. Primeira sessão, 60 milhões, segunda sessão, 7 milhões e 500, assim vai ajustando. Nós temos um filtro. Nós temos um filtro. Qual que é a sistemática no comitê gestor? Todo processo é julgamento virtual. Todo processo. Aí eu faço o seguinte, vamos imaginar o seguinte, um processo de planejamento tributário, valor de bilhões. Inclusive, muitos dos processos que a gente tem julgado no CARF, processo de ágio, por exemplo, está a Procuradoria da Fazenda de um lado, patrono do outro. O que a gente tem feito? Vamos fazer o seguinte, geralmente é um consenso. Vamos expor os fatos. Fica um tempão expondo os fatos. Aí o patrono chega, explica o fato daqui e dali. Na hora que entendemos os fatos, vai para o julgamento. A realidade é os fatos. Patrono concorda? PFN concorda? E fazer isso presencial é totalmente diferente do que fazer isso de forma virtual. E aí eu estou julgando um processo de bilhões, um planejamento tributário complexo do IBS, ele vai ser no modelo virtual. Coincidente, essa mesma matéria, o Fisco Federal autuou, CBS vai ser julgado no CARF de forma presencial. Será que o patrono está feliz de julgar uma matéria dessa complexidade de forma virtual? É uma outra provocação. Né? É o exemplo que eu acabei de citar. Esse filtro é proporcional. Aliás, essa ausência de filtro, né? Por quê? O filtro é 100%. Todo e qualquer processo ele é julgado de forma virtual. É uma outra provocação. E, por fim, o PLP 108, ele permite que a autoridade lançadora altere o lançamento no todo ou em parte após a impugnação. Né? E o CTN, o lançamento pode ser alterado em virtude de impugnação, recurso de ofício ou aqueles casos lá do 149, né? Revisão de ofício, enfim. E temos também a questão do 146, que é a mudança de critério jurídico, que a professora Thais sabe muito bem. Né? A minha pergunta a minha provocação, a autoridade fiscal, ela pode alterar o lançamento após a impugnação? Houve a impugnação, a autoridade fiscal vai lá, olha a impugnação, puxa, eu esqueci desse detalhe, eu vou alterar esse auto de infração. Que tipo de alteração, se isso for possível? Ele pode alterar para aumentar? Se for para diminuir, eu posso. Eu vou diminuir, eu vou fazer uma pequena correção. Essa correção não seria, se houve impugnação. Quando que se inicia o contencioso? Não é que a impugnação? Contencioso iniciado, a autoridade fiscal vai e altera o lançamento. E aí tem um ponto que me chama muita atenção, é o seguinte, quem é do fisco sabe que sempre está trabalhando com a questão do prazo decadencial. Mês de novembro, dezembro, é muito complicado, né? Decadência. E aí, dezembro faz um lançamento da ciência em cima da hora para poder escapar da decadência, após, permite uma correção. Deu ciência, ok. Não se fala mais em decadência. Só que, com base nesse dispositivo, o que ele permite? Após a impugnação, conserta-se o lançamento, ajusta-se o lançamento. Então, são provocações que eu gostaria de fazer, deixar aqui, agradeço a atenção de todos vocês, a paciência, porque é um PLP que ainda está em via de ser julgado e algumas questões podem ser ajustadas ainda. Então, agradeço a paciência e a atenção de todos. Agora, vamos ter o Dr. Guilherme Martins, sócio do Souza Okawa Advogados e diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Direito Tributário pela FGV São Paulo e mestrando em Direito Tributário pela mesma instituição. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação poder compor essa mesa, poder compor esse evento, poder falar para vocês e estar nessa cidade tão agradável. Eu vou ficar em pé também e
Estou aqui com o desafio, né, de falar da utilização das IAs para fins de prestação jurisdicional, especificamente aqui no nosso caso, no âmbito do CARF. Vou trocar contigo o celular pelo passador. E como eu tenho mais slides do que minutos, eu vou dar uma aceleradinha aqui, vocês me perdoem de antemão, tá, pessoal? Bom, eu gostaria de começar esse tema trazendo a questão de uma forma um pouquinho mais ampla, antes de adentrar a utilização das IAs no âmbito do CARF propriamente dito. O tema utilização de inteligências artificiais para fins de prestação jurisdicional, para apoio na prestação jurisdicional, é certamente um assunto atual, é um assunto que tem ganhado muita relevância e vai continuar ganhando na medida em que essas inteligências artificiais vão se desenvolvendo, mas não é propriamente uma novidade. Então, só para ilustrar um pouquinho disso, hoje 66% dos tribunais brasileiros utilizam algum tipo de inteligência artificial. Geralmente não para dar suporte em relação à confecção de decisões, mas para dar apoio em relação a atividades administrativas repetitivas, como classificação de processos, triagem de documentos e assim por diante. No STF, a gente tem 3 IAs, Vitor, Rafa 2030 e Vitória. No STJ temos o Atos e o Sócrates, que, como eu já antecipei, ficam ali mais ou menos, cada qual por conta de algum tipo de atividade relacionada a questões administrativas. Adentrando um pouquinho a questão do CARF, é importante entender também a evolução que nós já temos tido, independente da inserção da inteligência artificial nesse ambiente. Então, pegando aqui um relatório da CGU com o TCU do ano de 2015, em relação a informações do ano de 2014, nós tínhamos um estoque de 135 mil processos que levavam em média um tempo superior a 5 anos na sua tramitação. E um dado alarmante desse relatório, 11% daqueles 135 mil processos que compunham o estoque de contencioso do CARF, eles estavam parados há mais de 10 anos aguardando julgamento. Pegando os dados agora do balanço de 2024, a situação ela é bem melhor em comparação a 9 anos antes. Então, o estoque ele foi reduzido praticamente não mais do que pela metade, para 72 mil processos, que na Câmara Superior hoje levam em média 255 dias de tramitação até ter uma decisão. Importante pontuar um avanço em relação ao ano passado, ao ano de 2023, aliás, em que esse número era de 416 dias. Então, também uma evolução bastante importante num período curto de tempo. E, bom, as câmaras ordinárias continuam tendo uma média de tramitação de 3 anos e não há dados em relação a processos que tenham a sua tramitação parada por mais de 10 anos. Isso não necessariamente significa que eles não existam. Agora, o tema que me propus aqui a trazer para vocês é, afinal, o que é a tal da IARA? E eu já abro aqui com uma pequena provocação. Fosse eu que, incumbido de dar o nome, eu não chamaria de IARA, chamaria de AIRA, porque eu entendo que o elemento artificial ele sempre vai se sobrepor ao elemento inteligência, e essa sobreposição ela tem uma importância semântica. Então, essa inteligência ela sempre vai ser artificial, ela nunca deixará de ter essa condição, e essa é uma preocupação que a gente sempre vai precisar ter durante a utilização desse tipo de ferramenta. Não quer dizer que ela não seja útil. Bom, basicamente ela visa auxiliar na triagem e análise de recursos, identificar padrões e sugerir julgamentos. Julgamentos esses que sejam automatizados em casos repetitivos. Então, a grande inovação aqui em relação à IARA é essa capacidade de sugerir julgamentos, tudo isso em prol de se alcançar uma celeridade maior, de se buscar um prazo de tramitação de um processo administrativo no âmbito do CARF de até 2 anos. As principais funções da IARA, portanto, são análise de requisitos processuais, então ela pode verificar
os requisitos de admissibilidade de um determinado recurso se estão preenchidos ou não, uma tarefa relativamente mecânica, classificação e organização, conforme teses e temas, elaboração de resumos, então ela traz um resumo, o processo tem 500 páginas, ela resume essas 500 páginas e entrega um relatório para que o conselheiro já tenha aquilo como um ponto de partida. E, além disso, ela é capaz de sugerir decisões. E essas decisões elas são sugeridas, afirma a SERPRO, com base em mais de 500 mil julgamentos do próprio CARF, além de súmulas do Conselho, entendimentos do STJ e do STF. Um ponto importante em relação à Yara é que ela, pelo menos em teoria, é capaz de aprender com os seus julgados anteriores, é capaz de aprender com a base de dados pré-existente. É o que se chama de machine learning. Então, ela não demanda necessariamente uma intervenção humana, uma programação humana, para que ela identifique um padrão e, a partir daí, se reconfigure e passe a adotar esse padrão. Seria algo muito próximo de um aprendizado. Então, ela compreende petições e fundamentos, identifica padrões, interpreta textos e gera insights relevantes para a tomada de decisões. Os benefícios da Yara, eles são inegáveis. E acho que é importante, eu também na pressa aqui, eu esqueci de trazer meu ponto inicial. Eu entendo que a utilização da inteligência artificial é algo inevitável em todas as searas da vida humana. E o CARF não é exceção a essa regra. Nós temos que nos utilizar, nós vamos, isso é inevitável. A questão que se põe é como fazer essa utilização. Os benefícios, obviamente, são muitos, mas eles também impõem alguns cuidados. Benefícios esperados, então, a celeridade, padronização e, com isso, a eficiência. A partir do momento em que a Yara é capaz de identificar julgamentos padronizados e propor decisões, a gente tem um dado de que 96% hoje dos julgamentos no âmbito do CARF não se dão por voto de qualidade, ou seja, eles se dão ou por unanimidade ou por maioria. Pensando nisso e com base num estoque de casos que talvez tenham um nível de sofisticação intelectual menor a ponto de não suscitar grandes divergências, me parece muito útil você ter uma máquina capaz de fazer essa identificação, contanto, obviamente, que ela venha a ser supervisionada sempre por um ser humano. E, a partir daí, o conselheiro vai ter mais tempo para si, para cuidar dos hard cases, para cuidar das discussões mais difíceis, por assim dizer. Mas como nem tudo são bônus, né, vem os ônus consigo e trazem algumas importantes preocupações. A primeira delas, a gente tem uma resposta parcial, mas ela é um ponto de partida. Qual a base de dados utilizada para treinar a Yara? E qual a forma de acesso que se dará a essa base de dados para que os particulares, para que, enfim, todos aqueles que precisem acessar o CARF possam saber os parâmetros que foram utilizados para a tomada de decisão com o suporte, com o apoio da inteligência artificial. A outra preocupação é óbvio, isso já existe no elemento humano, o ser humano, ele traz consigo toda a sua história, a sua moralidade, sua ética, seus valores, e com isso, alguns vieses pré-existentes que naturalmente vão estar direto ou indiretamente refletidos na forma de julgar. A Yara ela vai carregar esses vieses, de que forma a gente pode cuidar para que esses vieses não contaminem e não passem a se propagar de forma indiscriminada perante todas as decisões do CARF. E o outro ponto que para mim talvez seja o mais importante de todos, a transparência sobre como essas decisões são sugeridas. Então o uso da IA é muito bem-vindo, de novo ele é inevitável, mas ele deve se dar necessariamente com atenção aos princípios, às garantias constitucionais, ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e a um julgamento imparcial e motivado. Eu entendo que isso só é possível mediante um julgamento humano.
Voltando para o ponto, então, da transparência, vou estressar um pouquinho mais esse ponto, porque ele é importante. Eu entendo que há necessidade de ampla publicidade em relação à fonte dos dados, já falei um pouco disso, mas isso se daria, na minha percepção, mediante critérios de explicabilidade em relação aos critérios utilizados e acesso à lógica dessa decisão. Um paralelo aqui, além, né, de CARF, a gente tem hoje em tramitação o marco da IA, e pelo menos no texto original, eu sei que o texto foi recentemente aprovado pelo Senado e foi encaminhado à Câmara, as IAs que sejam adotadas, seja pelo judiciário ou seja pela administração pública, são consideradas de alto risco. E elas impõem um nível mais elevado, então, de transparência, de supervisão humana, de segurança jurídica e, por que não, a gente vai começar a falar e ouvir muito em relação à segurança cibernética. Então, mais do que garantir transparência e supervisão humana, é importante garantir a integridade desses dados. Eu estava lendo o jornal ontem, uma ex-deputada famosa foi condenada a 10 anos de prisão. Por quê? Porque tentou invadir a base de dados do CNJ. Então, não é tão difícil de imaginar uma pessoa mal intencionada, eventualmente por intenções espúrias, querer corromper uma base de dados para obter para si uma decisão que seja mais adequada a seus interesses. Então, é importante que essa base seja muito bem preservada em termos de segurança da informação. Um outro ponto, até o meu colega que me antecedeu, o doutor Ivan, falou de beber um pouquinho da água do judiciário, né? Eu acho que nesse ponto a gente pode se inspirar um pouquinho no que o CNJ, agora em março, acabou regulando em relação à utilização das IAs, que é a Resolução 615 de 2025, e que, em linhas gerais, estabelece de forma expressa que a decisão que seja derivada de uma IA ou que tenha sido confeccionada com o apoio de uma IA, ela deve ser auditável, monitorável, deve ter participação e supervisão humana em todas as suas etapas, e essas ferramentas elas devem necessariamente ser de caráter auxiliar e complementar, sendo vedada a utilização como instrumento autônomo de tomada de decisões judiciais. O texto aqui me parece muito feliz e fato que a gente precisa ter uma regulamentação em relação a isso também no âmbito do CARF para a utilização da IARA. Então, temos um caminho aí a percorrer para a sua implementação plena. De novo, insisto, é a terceira vez que falo isso, me parece inevitável. Não quero parecer um taxista contra o Uber aqui, ou alguém que seja contrário a um computador, porque entende que a máquina de escrever é mais útil. Não é nada disso. Entendo que é muito útil a utilização das IAs, com as ressalvas e com as garantias adequadas. Então, entendo que seja necessária a criação de um órgão de curadoria, preferencialmente paritário. É necessária a criação de protocolos claros sobre a utilização da IA na análise de julgamento. É necessário garantir a existência de revisão humana obrigatória, de novo, garantir a existência dessa revisão. Então, a mim parece um pouco preocupante uma decisão que venha pronta, porque é muito tentador. Você vai ler, você vai ver que a base está mais ou menos ali 80% adequada, e a chance de se passar é um pouco mais tentadora do que, de repente, vir insights em bullet points para que você tenha, ainda que fazer aquele exercício hermenêutico, entender se aquilo faz sentido ou não, e escrevendo, desenvolver a linha de raciocínio que entende que é mais adequada. Reforçando o ponto da governança e transparência algorítmicas, que devem ser muito importantes, e o devido processo tecnológico, que eu tento resumir aqui como garantir que os sistemas automatizados sejam justos, transparentes e revisáveis. Então, não vou nem me estender aqui em relação às conclusões, acho que já coloquei um pouquinho do que penso ao longo da exposição. Deixo duas reflexões, né? Se por um lado uma justiça que demora décadas, ela também não é justa, a reflexão que fica uma justiça rápida, mais robotizada, eu entendo que ela pode ser, de novo, tomados os devidos cuidados. E por fim, uma pequena brincadeira, eu resolvi perguntar para o ChatGPT.
Falei, como que eu vou tomar o ponto de... Foi o ponto de partida do meu raciocínio. Eu falei, ChatGPT, uma IA capaz de fazer justiça? E, sensato, ele me respondeu que não. Pelo menos não sem o apoio de um ser humano. E me trouxe elementos bastante interessantes. Falou, olha, as IAs elas são muito boas em identificar padrões, aplicar regras, sugerir decisões com base em probabilidade, reduzir vieses humanos óbvios e ajudar na uniformização de decisões. Mas a IA ela não consegue fazer bem o seguinte: compreender o contexto humano na sua subjetividade e empatia, avaliar elementos éticos, morais ou culturais complexos, interpretar normas abertas ou princípios e assumir responsabilidade. Então é isso, pessoal. Agradeço pelo tempo de vocês. Pessoal, até para estar diante aqui de um tema de contencioso, então, para respeitar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, alguém quer fazer uma pergunta? Acho que a gente consegue fazer 2 perguntas, porque o tempo está avançado, mas alguém gostaria de perguntar? Aproveitar aqui nossos palestrantes. Se ninguém vai fazer, então eu tenho uma provocação. Espero que o professor Chueire não caia da cadeira aí. Mas quando o doutor Ivan falou aqui sobre consensualidade, me ocorreu, e vez por outra, essas coisas acontecem na prática por provocação da advocacia, né, da militância, da necessidade de a gente encontrar soluções criativas, né, para dirimir conflitos, e aí amplamente sendo utilizada pela Procuradoria Federal agora as transações tributárias. Então, quando o doutor Ivan falou em consensualidade dentro do processo administrativo tributário, eu disse, será que é possível, então, a gente pensar em negócio jurídico processual, né, diante de um processo administrativo? Veja, eu acho que esses temas eles precisam ser colocados à mesa para discussão. E para o doutor Efigênio e também doutor Guilherme, eu acho que seria minha provocação conjunta, é que entendo que a utilização da inteligência artificial é um fato consumado na nossa sociedade, né? Acho que a gente sim ganha em eficiência em vários aspectos, mas o doutor Efigênio trouxe um ponto importantíssimo, que é a participação da sociedade civil, no caso aqui em específico, estou falando da advocacia, na constituição do crédito tributário, né, que o processo administrativo tributário tem por dever buscar a legalidade, analisar os fatos. Então, eu acho que todas essas medidas que, de alguma forma, mitigam a participação do contribuinte na consecução do ato de lançamento, eu acho que elas devem ser utilizadas com muita parcimônia. Né? É claro que a gente está diante de um paradoxo, de muito processo para ser julgado, mas a gente talvez devesse buscar soluções dentro dos órgãos de julgamento, né, dos tribunais superiores também, Supremo Tribunal Federal, STJ, enfim, porque o que a gente sempre escuta temos muito processo para julgar, mas toda a solução que vem é para, de alguma forma, deixar menor o espaço para o contraditório e para a ampla defesa. Né? Diminuição do tempo da sustentação oral, a utilização da sustentação oral por meios que não sejam presenciais, o que, na nossa opinião, acho que é consenso aqui, diminui a qualidade do debate. Então, eu gostaria muito que fosse possível a gente pensar em alternativas que minimizassem, né, o tempo de duração do processo administrativo, sem que a gente colocasse em xeque o mais importante, que é o devido processo legal, né, o respeito das garantias dos contribuintes que estão aí, de alguma forma, sinalizados desse processo aí de discussão, como muito bem o professor Chueire falou em relação àquele ponto específico. Doutor Ivan, primeiro. Bom, eu percebi que o foco é o negócio jurídico processual, mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para perceber, de novo, no judiciário, tanto o aspecto estrutural como o aspecto estrutural, ele é muito rígido, né? Ele não permite muitas margens. E quando a gente trafega para o ambiente do processo administrativo, a gente tem uma plasticidade muito grande. E aí a gente vai percebendo como um elemento, ele enfraquece ou enrijece, né, ou fortalece o outro. Né?
Então, o que a gente está assistindo no âmbito da consensualidade, dos métodos alternativos, ou mais precisamente na transação no âmbito da Procuradoria da Fazenda, é justamente uma construção a partir do zero, né? A gente está nos rudimentos da coisa, né? Ora, o que é processo administrativo naqueles pedidos de requerimento da Procuradoria? Não tem processo, é um andamento, você não tem como fazer um recurso, porque, né, é só o andamento, né? A decisão não é decisão, é só o texto, né? Quantas vezes não se faz algum pedido em transação individual, e depois de 5 meses vem uma resposta em 2 linhas dizendo que não tem amparo legal? Vai para o judiciário, né? Então, a gente tem esse problema. A gente tem procuradores muito corajosos e maduros desenhando o sistema, mas ele é operado por procuradores muito jovens e, às vezes, sem muita experiência, né, que vão operar e responder na prática, né? Então, vindo para o negócio jurídico-processual, ele está na periferia, né? Ele promete muito, ele tem uma abertura grande, mas ele não está servindo para quase nada, né? Para mudar a garantia em execução fiscal, basicamente, né? Que é uma preocupação que se tem hoje, por exemplo, com a transação integral, com a PTI. Ela está prometendo muito, né? Não é capacidade de pagamento, não é tese, né? São causas, né, cuja uma única inscrição tem que ter mais de 50 milhões de reais. Você vai se apresentar para a Procuradoria e quem vai fazer a proposta é a própria Procuradoria, né? Promete bastante, né? Mas será que vai conseguir entregar, né? Precisa de uma capacidade crítica, de uma responsabilidade, né? De uma maturidade, de um peso de caneta, né? Que é incomum, não é vulgar, né? Então, a gente tem esse problema que fica muito claro, né, na transação, né? É tudo muito rudimentar, né? É tudo muito experimental, não é nem infraconstitucional, nem infralegal, é infraportaria, né? É alguma coisa bastante inusitada. Bom, com relação à participação do contribuinte, né? É um debate que a matéria está em aberto, está sendo discutida no Congresso. E tem um trecho, eu falei sobre esse assunto recentemente aqui em Recife também, e eu retirei um slide, uma palavra do presidente, do deputado Mauro Benevides, que é o relator, né? Aspas. Decidiu o Comitê de Harmonização, o CARF, a terceira instância para o julgamento do IBS, obrigatoriamente terão que seguir aquilo que foi efetivamente harmonizado para acabar com a briga que com certeza iria ter. O que eu estou querendo dizer? E digo, né? Esse assunto de participação do contribuinte, ele está lá no Congresso. Sabem disso. Então, é uma opção se vai querer a participação do contribuinte ou não. O regime democrático tem desses... a matéria está sendo... O jogo está em andamento. Só que, além do Comitê de Harmonização, tem um ponto que eu acho muito mais complicado, que é aquele da legislação. Porque no Comitê de Harmonização, concordemos ou não, nós teremos Estado, município, vão brigar entre si, aquilo que o professor falou, que está uma briga. Tanto é que o comitê não foi instaurado nem porque então, já vão judicializar, nem começou o jogo, antes do jogo, a briga já está do lado de fora do estádio, né? Agora, aquele item que eu citei de estar vinculado à legislação tributária. É um item sutil, copiado do regulamento do RICARF, e a gente estava até discutindo, mas será que a intenção era essa? Quando a gente, depois está nos slides, analisem de forma detalhada a redação. Foi colocado de forma bem clara, para não poder afastar a legislação. Somente esse dispositivo, ele afasta qualquer participação do contribuinte. Por quê? Vamos pegar o CARF, vamos pegar o pleno, que vota as súmulas. Se tivesse vinculado à legislação, a Receita, uma solução de consulta, uma instrução normativa, estaria vinculado. Qual participação do contribuinte? E aqui eu não estou defendendo, eu tenho o meu ponto de vista. Eu acho salutar a participação do contribuinte. Quem já teve o prazer de participar do julgamento paritário, é uma discussão, as discussões mais belas. A gente tem processo completo, a gente fica a tarde inteira discutindo. Agora, se tivesse somente, conversava com o professor Chueiro, se tivesse somente os representantes contribuintes, somente os representantes do fisco, será que a discussão seria tão salutar? A meu ver, não.
Só que esse modelo, quem decide, pode não pensar dessa forma. E aí, esses congressos, esses eventos, eles servem para isso, para provocar e, quem sabe, isso chegue a algum ponto, isso ressoe em algum ponto e provoque essa alteração. Né? Faz parte do regime democrático. Deu tempo. A eficiência é um princípio que está constitucionalmente e de forma expressa estabelecido no artigo 37. Mas ela não pode se dar ao atropelo das garantias constitucionais, do devido processo legal, de um julgamento justo, da ampla defesa. O nosso grande desafio, a gente não está falando de uma onda, IA não é uma onda, é um tsunami, é como harmonizar e conseguir implementar isso sem que a eficiência atropele essas garantias fundamentais. Bom, então, vamos encerrar essa mesa, né? Vamos tomar um café aí por 10 minutinhos, porque a gente já está um pouquinho atrasado, para a gente ver a próxima mesa. Ok? 10 minutinhos, um café. E aí eu quero novamente registrar, convidar todos, que a gente vai ter um coquetel no final. Vamos ter aí um vinhozinho, né? E o lançamento de 6 livros novos. Maravilha. 10 minutinhos a gente volta.